forma, no mundo populacional, vamos dizer assim, europeu principalmente, que vai ser essa relação do crescimento da cidade, a volta, o renascimento da cidade, a volta da população à cidade após as invasões bárbaras. Lá no século VIII, após o fim do Império Romano, as cidades perderam um pouco o valor, perderam um pouco a sua razão de existência, tá? Então as cidades, durante o século X, XI, XII, voltam a florescer, voltam a acumular muita gente, até uma densidade populacional muito grande, tá? Principalmente as cidades do sul da França, da Itália, da região da Toscana. A Itália, como a gente conhece hoje em dia como país, não existia ainda. A gente já falou até isso na última aula, né? Até os mapinhas aí, eu acho que dá 280 mesmo, mostra o mapa, exatamente, está em inglês, né? Que a gente até comentou, mas dá para ver que a Itália é toda recortada por vários reinos. Tem os estados papais, né? Que é a área próxima a Roma e tudo, mas essa área dos estados papais é apenas parte da Itália, tá? A Itália não se restringe a apenas isso. Mas enfim, o que vai acontecer para que essa cidade volte a ter uma boa densidade populacional? Volta a ter muita gente habitando na cidade, como foi no período romano. No período romano a gente vê que a importância da população urbana é muito maior do que a população do campo. Não que os camponeses não tivessem importância, eles que faziam, né, o alimento, né, plantavam, colhiam, alimentavam as grandes cidades. Mas Roma, por exemplo, era uma cidade de 1 milhão de habitantes. Eram cidades muito grandes até o século VI depois de Cristo, né? Após a chegada dos bárbaros, a invasão dos bárbaros, a população volta a habitar nos campos. Tudo isso a gente falou um pouquinho anteriormente, mas é bom a gente estar sempre citando, né? Mas vamos lá, no século XI começa esse processo, né? Mas o século XIII, século XI é de 1000 a 1100, século XIII de 1200 a 1300, 1201, né? Como a gente sabe na cronologia, a 1300. Então no século XIII, que a gente vai chamar de Baixa Idade Média, começa a haver um desenvolvimento maior das atividades comerciais. Alguns fatores são muito importantes, né? Fatores esses que vão remontar ao século XI, ao ano 1001 até 1100. Como que? Principalmente ligado à questão agrícola, tá? Como a gente viu, 90 e tantos por cento, 93% da população nesse momento vive no campo, se divide entre servos, senhores feudais, nobreza, né? E servos, os senhores feudais e, obviamente, os camponeses, os sacerdotes, né? O clero, né? Camponeses são os servos, no caso, tá? Então a gente tem servos, os camponeses, o clero, que são os religiosos, e a aristocracia, que são os donos de terra, são os senhores feudais. Nesse momento, essa sociedade está bem estratificada. O que significa isso? Está bem estruturada, está bem solidificada dessa forma. Tá? Não há muita modificação social. Um servo não tem como se transformar num senhor feudal. Não tem como se transformar num clérigo. Tá? É muito difícil. Até no caso de um sacerdote, né, se transformar num padre, no baixo clero, até uma pessoa de menos posses pode até vir a conseguir. Muito raro. Normalmente, o clero e a nobreza são duas classes que andam unidas, porque os filhos da nobreza, que não serão cavaleiros, não serão senhores feudais, vão seguir o ensino religioso, né? Vão ser posteriormente clérigos. Daí a importância do clero nesse momento. Mas voltando, a gente vive num mundo, no século XI, né, entre 1001 a 1100, a gente vive num mundo agrícola. Então tudo está voltado para a terra e para a produção dessa terra. Produção de lã da ovelha, produção de leite da vaca,
produção de trigo da terra e assim por diante. Então algumas modificações são muito importantes, tá? Vou citar algumas aqui. A inovação do arado, vocês sabem que é um arado, né? É um instrumento que vai, vamos dizer assim, cortando a terra, tá? Agora a gente passa a usar um arado movido a cavalo, movido a tração animal, como já era utilizado já há mais tempo, mas esse arado tem como diferencial as lâminas de ferro. A gente desenvolve cada vez mais a metalurgia nesse momento e pode fazer arado com lâminas de ferro que vão sulcar, vão cortar melhor essa terra para que a gente possa semear melhor, possa ter uma terra mais produtiva. Outra coisa que a gente, que eu digo homem, né, desse momento, os seres humanos desse momento, vão realizar tudo ligado à terra, tá, gente? Vai ser um sistema de rotação de culturas. O que é um sistema de rotação de culturas? É quando eu vou plantando em cada momento, cada estação do ano, eu planto determinado produto naquela terra, fazendo com que assim a terra não fique desgastada, tá? Que se eu estou plantando café durante 20 anos na terra, eu estou usando todos os nutrientes da terra, daqui a pouco essa terra é uma terra pobre para a produção de café. Então quando eu faço uma rotação de culturas, depois até eu vou colocar para vocês no Teams, né, na plataforma, uma explicaçãozinha que vai melhorar para vocês essa visão da rotação de culturas, mas quando durante um período eu planto trigo na terra, depois eu planto arroz na terra, depois eu deixo ou cevada, e depois eu deixo a terra descansando um período, isso é muito positivo para a produção dessa terra, tá? Então, essa rotação de culturas vai também aumentar absurdamente a produção de alimentos. Outra questão que hoje parece balela, parece uma coisa simples, né? Qualquer pessoa sabe, o uso de esterco, né? O uso de adubo orgânico, que a gente vai chamar de esterco, que é o cocô do boi, nada mais é, né, do que o esterco, e cultivo de forragem, fazendo com que o solo fique mais protegido, que o solo se recupere mais rapidamente. Então tudo isso, a gente está falando de solo, de terra, de produção agrícola, né? Tudo isso vai levar com que a produção cresça. A produção crescendo vai levar pessoas mais bem alimentadas. Pessoas mais bem alimentadas vão viver mais, vão reproduzir mais, né? Vão viver mais tempo e vão ter uma saúde melhor. Isso tudo vai alavancar, vai levar com que a população cresça muito nesse período, graças, voltando lá, às inovações principalmente ligadas à área da agricultura e pecuária. A gente faz com que as vacas deem mais leite, com que os bois sejam mais gordos e deem mais carne, e assim por diante, porque a gente aprende novas técnicas, a gente produz mais alimentos, a gente tem acesso a um excedente de produção de alimentos, tá? Isso é muito importante também, que não só vai me deixar mais saudável, físico, né, por estar me alimentando bem, mas vai fazer com que eu possa negociar, comercializar esses produtos excedentes. Excedente é uma coisa que excede, como a palavra diz, ou seja, uma coisa que vai além da minha subsistência. Eu não preciso daquele alimento que eu produzi a mais para continuar me alimentando. Então posso trocar esse excedente com outro comerciante que também tem um outro excedente para trocar. No caso, eu tenho um excedente de trigo, produzir mais trigo do que eu teria capacidade de produzir de pão, enfim, produtos vindos do trigo. Eu tenho aquele monte de trigo solto, largado na minha propriedade, eu tenho que dar finalidade para ela. Só que eu gosto muito de manteiga e eu estou com pouco leite, então não teve muita manteiga na minha propriedade, não pude produzir muita manteiga para que todos tivessem acesso à manteiga. O que eu vou fazer então? Vou pegar parte do meu trigo, vou às feiras, que muitas vezes ocorriam próximos aos castelos, aos burgos, às pequenas cidades desse momento, e nessas feiras eu vou trocar, eu vou comercializar esses produtos.
Inicialmente, eu acho que eu já até falei para vocês, as trocas vão ser feitas na forma de escambo. São trocas de produto por produto. E posteriormente, mais tarde, volta a ser usado cada vez mais maciçamente a moeda de troca, vamos dizer assim, que é o dinheiro, né? Nada mais é do que o dinheiro. E aí vão ter adaptações também, que um dinheiro como hoje, né? O real não vale nos Estados Unidos. Nosso dinheiro brasileiro não vale nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tenho que entrar com dólar. Se eu saísse de um castelo em Neuchâtel, na França, e fosse para um castelo em Hamburgo, na Alemanha, ou uma cidade, né, no reino da Bavária, eu tinha que ter uma forma de trocar o que eu possuía, o meu dinheiro. Esse dinheiro muitas vezes é impresso e vale o quanto pesa, ou seja, o dinheiro vale 1 grama de ouro, 1 grama de prata e assim por diante. Então as trocas começam a voltar a existir. Há ainda uma dificuldade em se chegar a um acordo em relação a essa moeda de troca, mas quando essa moeda possui um valor em metal, fica mais fácil você realizar essas trocas, porque aquela prata vale, vamos dizer hipoteticamente, tá, gente? Vou usar a moeda internacional hoje. 1 grama de prata vale 5 dólares. Então, uma grama de prata vai valer 5 dólares em Hamburgo, em Paris, em Bolonha, na Itália, e assim por diante, tá? Mesmo tendo a cunhagem é quem fez essa moeda, quem cunhou a moeda, mesmo tendo sido cunhada na Espanha, ela vai ter o seu valor reconhecido em outros países, em outros reinos. Isso tudo, gente, não foi do dia para a noite, é todo um processo, tá? Um processo histórico, sempre um processo longo, de anos a fio, tá? Não é uma coisa rápida, não foi de uma hora para outra que a gente volta a usar a moeda, no caso até o florim espanhol, dos mais aceitos, o florim espanhol em prata, bastante aceito no mundo inteiro, tá? Isso demorou um pouquinho, até a Igreja Católica participou na feitura das moedas, na normatização dessa moeda como valor, tá? Que poderia ser, não sei se vocês já viram, alguém já foi ao Museu Histórico Nacional, ali na Praça 15, a gente fala exatamente sobre a coleção de numismática, de moedas. Durante um período, não muito tempo atrás, foram usados várias formas, várias moedas, desde pedras sem valor nenhum para nós, tá? Mas eram pedras que valiam para as pessoas naquele momento, aquela sociedade, naquele momento, conchas e assim por diante. Então o valor daquele produto que a gente troca é o valor reconhecido pela moeda local, tá? Hoje temos outras moedas mais fáceis de serem traduzidas, como o dólar no caso. Mas naquele período ainda havia uma dificuldade nessas trocas comerciais, tá? Mas voltando lá, essas feiras onde esse excedente era comercializado eram locais de trocas, né? Trocas comerciais, trocas culturais, todo tipo de troca acontecia. A gente arrumava um namorado, uma namorada, a gente assistia o circo, a gente via o trovador cantar, recitar poesia. Então era um lugar, é uma grande festa, essas feiras, tá? E as pessoas, naturalmente, iam a essas feiras não só para trocar, mas para se encontrar. Então abarcava uma grande massa de público essa feira que acontecia próximo aos castelos, tá? Para a gente poder ter uma ideia de que é um grande evento essa feira, tá? Até hoje, né? De vez em quando tem a Feira da Providência no Rio Centro. Pois é, era uma ideia mais ou menos essa. As pessoas uma feira sazonal, acontece no período do ano, né? Toda vez que acontece, e as pessoas ficam 2 semanas, 3 semanas ali naquela região trocando os seus produtos excedentes, alguns obtendo lucro com essas transações e assim por diante, tá? Mas voltando lá, o que acontece com esse crescimento demográfico também, né, essa boa alimentação, esse monte de gente a mais,
vai ser bom, né, porque tem mais gente para trabalhar, mas vai ser ruim porque não tem terra para tanta gente trabalhar. Tá? No caso da aristocracia, dos nobres, os filhos, os segundos filhos, vamos dizer assim, homens, não herdavam nada. Como eu falei aqui para vocês, ele ou poderia seguir a carreira religiosa, virar um clérigo, ou um cavaleiro, né, como era o natural. Cavaleiro, que a gente chama de cavaleiro militar, né, um cavaleiro de armas. Tá? Naturalmente, ele se transformaria num cavaleiro e muitas vezes ele iria lutar por posse de terras, porque a terra do seu pai, do senhor feudal, era propriedade apenas do primogênito, do primeiro filho homem, do homem mais velho da família. Tá? O segundo filho, terceiro filho, assim por diante, não tinham direito a nada, tinham que conquistar o seu feudo. Tá? Então a gente vê que há uma importância muito grande também no processo das cruzadas. As cruzadas vão surgir nesse momento. O que é uma cruzada? É uma missão religiosa, uma cruzada religiosa que obriga o cristão a libertar a terra sagrada de Jerusalém, que está em mãos dos mouros, dos muçulmanos, na mão de Saladino, no caso. Tá? Então, em 1095, o Papa Urbano II, ele promete a remissão dos pecados aos bandidos, aos estupradores, aos criminosos, mas também às pessoas comuns, tá? Que na religião católica o pecado é uma coisa comum, né? Vamos dizer assim, que não é que seja comum, mas todos nós pecamos e temos que pagar por nossos pecados. Alguns achavam que a melhor forma de pagar por esses pecados era entrando nessa missão religiosa chamada cruzada, tá? Essa cruzada católica de retomada da Terra Santa. Mas não só esses. Havia também esses jovens, nobres, sem terras, né? Sem posse de castelos, de feudos, que também iam para essas regiões buscar melhor fortuna em todos os sentidos, melhor sorte, né? Conquista de terras e assim por diante, mas muitas vezes iam focados no botim, no saque. Eles chegavam nas regiões, nas cidades, Acre, na cidade de Tiro, nas cidades da região ali do Oriente Médio, e saqueavam essa cidade. Chegavam na cidade, ocupavam a cidade e roubavam. Saque nada mais é do que um roubo. Roubavam a população local. Tá? E esse saque era legalizado, era legitimado, porque a gente estava, na verdade, numa missão religiosa, que a gente acumulava para auxiliar uma questão maior, uma finalidade maior, que era a libertação da Terra Santa, o enriquecimento da Igreja Católica e assim por diante. Então, tudo isso é legítimo, tá, gente? Esse roubo, esse saque, vamos dizer assim, é legítimo na visão desses cruzados, tá? Isso vai evitar, claro, que essa população cresça muito mais, né? Essa ida dessas pessoas para as cruzadas. Grande parte deles são homens, tá? Homens mais velhos, mas a cruzada dos meninos, a cruzada de todos os tipos, tá, gente? Era como eu falei, uma missão religiosa, praticamente. Quem era pio, fiel, muito religioso, era quase que obrigado a entrar nessa luta de libertação de Jerusalém, libertação da Terra Santa. Mas essa cruzada não só servia para acumulação de riquezas, né, através do botim, do saque, mas servia também para que as trocas comerciais e culturais ocorressem. Nunca na história da Europa, tirando, claro, durante o Império Romano, né, a gente falando assim, após a queda do Império Romano até o século XII, a Europa praticamente estava isolada do mundo. Havia poucas trocas comerciais com a Ásia, com a África, com o Oriente Médio, que é a parte da Ásia, e assim por diante. Então, com essa cruzada, a gente não tinha avião na época, essas pessoas muitas vezes faziam essas cruzadas, essa grande peregrinação a pé, eles iam travando contato com populações do Cáucaso,
da Croácia atualmente, ou seja, iam cristianizando muitos povos, iam tendo contatos culturais e comerciais com esses povos. Isso é importante colocar, gente, porque isso vai levar também a mais um fator que leva a esse renascimento comercial e urbano, porque os produtos que passarão, né, a ser comercializados após essas cruzadas são produtos cada vez mais sofisticados, com valor agregado cada vez maior. São produtos como seda, porcelana vindos da China, a mirra seria um incenso, tá, gente? Vindo do Oriente Médio, da Eritreia, né, da Etiópia, enfim, vários produtos, a pimenta, vários produtos, a cana-de-açúcar, né, vários produtos desconhecidos até aquele momento do povo europeu passam a ser comercializados através dessas ligações que essas caravanas cruzadas auxiliaram a esses comerciantes realizarem. Tá? Isso é importante, como eu falei, para a gente ver que as cidades vão crescendo, o comércio, a chegada de mais produtos a essas cidades também vai num crescente. Isso vai levando ao crescimento também de uma nova sociedade, onde vai haver a definição de uma classe social, que hoje é muito comum a gente falar, né? Que é essa nova classe social que vai começar das cartas, porque a classe social que baseia a sua riqueza não mais na terra, como eram os senhores feudais, como eram essa aristocracia, né, medieval, como era o mundo medieval, mas vai passar a se basear, essa riqueza vai passar a se basear em capital, em dinheiro, em produtos comercializados. E essa classe social, chamada de burguesia, vai se destacar cada vez mais, tá? Essa burguesia comercial e mercantil, que vai se destacar principalmente nas cidades da Itália, de Pisa, Florença, Gênova, que são cidades que têm laços comerciais com essas regiões que a gente falou, do Oriente Médio, a Rota da Seda da China e assim por diante, muito fortes. E essas cidades italianas vão passar também a respirar ares diferentes, não só do comércio, da densidade demográfica cada vez maior, mas também a gente tem que colocar a principal questão, que é a questão do aumento do poder político e econômico desta burguesia. Isso vai levar a um diferencial cada vez maior, que é o quê? Que é a união do rei com essa burguesia mercantil na tentativa de centralizar o poder político em suas mãos. Tá? Então, o rei com poder centralizado, o Estado sendo centralizado, a gente passa a respirar um novo mundo, uma nova ideia de humanidade. Só um minutinho aqui, gente, só um segundinho aqui. Alô? Quem deseja? Só um minutinho, querida. Desculpem, queridos. Gente, hoje a gente vai finalizando aqui. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha na 280, na 281. A gente até já leu um pouquinho sobre isso, mas a gente vai continuar falando sobre essas questões do humanismo, do mecenato, do renascimento. Hoje a gente falou um pouco do renascimento urbano e cultural, né? Urbano e comercial, desculpem. E eu quero falar mais ainda do renascimento cultural nas próximas aulas, que é basicamente o que a gente está vendo aqui no nosso caderno de atividades, tá, gente? A gente vai falar sobre a valorização do homem, né? O antropocentrismo, a valorização da antiguidade clássica, greco-romana, dos gregos, dos romanos. A gente vai ver um pouquinho
modificação mental, que a gente vai chamar assim, né, do pensamento, que vai se modificar e vai ser um novo mundo, vamos dizer assim, que será o mundo do renascimento. O renascimento, como a gente já tinha falado anteriormente, renascer, a ideia de nova vida, né, vamos dizer assim. Então vamos dar essa lidazinha aí, 280, 281, tentar responder as questões, que vai até a E, né? E a gente vai, desculpa, depois tem mais duas aqui embaixo, né? Tentar responder as questões da 282 e a gente fecha aí